Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, mesmo depois da vitória ontem, tem muita gente ainda pedindo a demissão do Fernando Lázaro. Eu mesmo sou um deles. Porque o futebol que o Corinthians vem apresentando, pessoal, está nítido que não dá. Não dá pra jogar o Brasileirão assim e tão pouco a Libertadores. Pessoal, Libertadores é jogo duro e o Corinthians ainda não mostrou uma cara de time. O Corinthians está péssimo com o Fernando Lázaro. Tá do mesmo nível quando era o Silvinho. Tá a mesma coisa. A única coisa boa que teve ontem, pessoal, foi o gol lá do Matheus Araújo. Um golaço, por sinal. E com assistência do Fausto Vera. O que o Fausto Vera joga no Corinthians não é brincadeira. A única coisa boa foi isso. Caso contrário, pessoal, futebol horrível, medíocre o que o Corinthians apresentou. E aquele gol que o Cássio falhou? Sei que o Cássio tem muita moral ainda, mas não pode ficar falhando assim não, Cássio. Pô, se fosse um jogo decisivo. Sem falar que semana que vem tem Libertadores e depois tem o jogo da decisão contra o Remo, que o Corinthians precisa reverter um placar de 2-0. E com esse futebol aí, pessoal, esse futebolzinho aí que o Corinthians está jogando, me preocupa muito e sinceramente, se continuar com o Fernando Lázaro, pode tirar o cavalinho da chuva, que esse ano a gente não ganhará nada. Com o Fernando Lázaro, não ganharemos nada esse ano. Pessoal, quero pedir humildemente o seu like, fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou contar com a sua ajuda, hein? Dá essa moral aí. Vamos ver o que o Pascoal vai falar do jogo do Corinthians de ontem. Vamos lá. O jogo não teve intensidade, não teve velocidade e o time do Corinthians não dominou o jogo. Escalado errado. Para fazer aquela beirada, ele não vai conseguir. Então, ele tem que jogar de meia por dentro. Pra sair, jogador de velocidade, né? Para chegar no centroavante e coisa e tal. Se botar aqui na ponta, não vai virar. Sim. Então, o Corinthians ganhou, ótimo, ganhou, mas a torcida não saiu satisfeita. Ô Mauro, eu acho que tem uma questão aí, né? O Fernando Lázaro, ele chegou num ambiente muito contaminado, ele melhora o ambiente, mas agora que a gente está vendo o trabalho que deveria ter evoluído nesses 4 meses, parece que estagnou em soluções. Eu tenho muito essa sensação, assim, e está descolando da realidade, é o que o Pascoal falou. Ele viu um jogo que eu não consegui achar. E ele fala, não sei se você vai mostrar alguma entrevista dele, mas enfim... Temos ele fala que trocou um jogo de construção, de pé em pé, por ligação direta, porque para este adversário, Cruzeiro, ele preferia isso, mas não funcionou. Entre aspas, ele deu até sorte, né, com o Juliano, que me parece que já está recuperando, tomara mesmo, até para poder voltar quarta-feira, que teve problema no olho, e entra o Matheus Araújo, que ajuda ele a arrumar, e ainda faz esse belo gol aí, o primeiro gol desse menino, chorou, se emocionou, mas não foi uma solução encontrada pelo Lázaro, foi uma circunstância do jogo, a saída, porque não estava dando certo essa ligação direta, do jeito que ele queria. Então, assim, é legal falar, usar esse palavreado todo, que a gente tinha começado o ano tentando sempre... Eu não sei também se para fazer essa construção que ele quer, de pé em pé, etc., ele precisa muito do Renato. E aí, sem o Renato, ele precisa buscar soluções. A pergunta, deveria apresentar mais soluções? Acho que sim. Acho que sim. O time não é confiável, venceu aqui, bom, perdeu lá para o Remo, porque ele errou na maneira de escalar o time, deveria ter colocado outro time. Um pouco isso, mas também não é só isso. Então não é um time que, depois de ficar tanto tempo parado, encontrou já uma solução para não ter o Renato Augusto. E o torcedor fica assim, preocupado, vai lá, ganhou e tal. Tomou um gol que eu acho que não deveria, aos 48 aí, cheio de zagueiro na área, mais o Cássio super alto, todo mundo deixa a bola atravessar e ir lá para o outro lado e ser cabeceada. Ok, tem jogo de Libertadores agora. Não é um adversário difícil, é em casa. Argentino Júnior. Não é difícil. Sim. Aí, Silas. É argentino.
Não, e o VAR nesse caso, só para explicar o que eu quis dizer, ele toma um cartão amarelo num lance e nesse lance da cotovelada ele não toma cartão. Eu não acho que o VAR tinha que chamar, porque o VAR só chama em caso de cartão vermelho. Vermelho. Mas era para ter tomado um amarelo ali também. Sim, aí eu queria te explicar. Se o árbitro do VAR vê que houve o gatilho o que é? É isso aqui, ó, é o movimento. Não há esse movimento, há o movimento de proteção, o movimento em cima de proteção. Entendeu? Não há o gatilho do cotovelo. Eu não estou protegendo o VAR, não, porque eu acho que fizeram um monte de confundiram tudo, combinaram uma coisa com os clubes, fizeram completamente diferente, fizeram um monte de atrapalhada nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, capricharam. Então, mas só para deixar claro, eu acho que o Fagner entra muito mais para se proteger nos lances e acaba sendo agressivo. Entendeu? O Silas jogou, pode falar melhor que eu. Vi uma vez o Silas entrando numa bola contra o Diogo. Lembra o Diogo jogou na lateral direita do Palmeiras? Lembra. Vitor Hugo Diogo, ele tinha 1 metro e... Uruguai, lembra? O Silas jogava com uma caneleira que protegia a canela inteira. O cara deu uma entrada nele e rachou a canela, a caneleira do Silas. Lembra disso, Silas? Palmeiras e São Paulo? Rachou a caneleira e estourou a chuteira do Diogo. Veja se a entrada foi dura. Então, o Diogo era um jogador duro. Eu nunca mais fui lá para aquele lado do campo. Eu tô olhando a hashtag aqui, ó. O Rafael, o Nilson, o Gildásio. O pessoal tá perguntando se você tá com procuração aí para defender o Fagner. Não, eu não tenho procuração. Eu não quero ser advogado do Fagner. Eu só tô dizendo o que acontece. Só tô dizendo o que acontece. Eu não acho que... Ali era um lance de cartão amarelo. Sim. Mas o Daronco não viu o lance e o VAR não pode... Entendam a explicação, por favor. O VAR não viu, o VAR não entendeu que era lance de cartão vermelho. Sim. E não sendo lance de cartão vermelho, quem tem que analisar o lance é o árbitro da partida. Ele estava próximo, vou repetir, não tem gatilho. É isso aqui. Se o cara o quê, meu senhor? Então, e a disputa entre o Roger Guedes e o Yuri Alberto, ela tá sadia. Porque os dois ali, um quer fazer mais gol do que o outro. Não estou vendo egoísmo na hora do passe, essas coisas assim, mas eu acho que isso pode ajudar o Corinthians nesse momento. E definir também a questão do Paulinho, né? Porque o Paulinho, ele voltou com um nome muito grande, ele ficou machucado, ele se recuperou, ele andou entrando, voltando e tal. Aí colocaram ele para o lado esquerdo, ele não rendeu. E com essas questões do Renato Augusto aí, Juliano assumiu uma posição meio que de liderança, começou a jogar muito bem, só que agora o Fernando Lázaro precisa resolver esse meio-campo, porque o Corinthians tem muita força, o Corinthians tem muita camisa, principalmente no seu campo, porque tem jogadores muito experientes, tem um goleiro que é um dos melhores do Brasil já faz muito tempo, tem uma zaga, o Gil, o menino uruguaio lá, o Mendes, ele não brinca, ele joga sério todos os jogos, no treino ele deve jogar assim também. Depois você tem os meninos nas beiradas, que o Fagner a gente já falou, o Bidu que jogou pra caramba, tem Fábio Santos, é um time com muita força. Então eu acho que pode chegar. Agora, resolvendo essas questões aí, o Renato Augusto, infelizmente, é um jogador Silas, que... posso fazer uma ponderação, Renato, se você me permitir? Se a senhora me permitir. É o seguinte, você pode perder um jogador que seja o craque do time. O time vai sentir. Mas você não pode perder o craque do time e o time não jogar. Sim. A diferença está aí. Perde o Renato Augusto e o Corinthians não joga. O Corinthians precisa jogar. Precisa contratar um outro Renato Augusto. Mas não tem. Não tem no Brasil outro Renato Augusto. O cara que tem a visão de jogo do Renato Augusto, que sabe se comportar dentro de campo, que seja companheiro do jeito que ele é, que seja esse bom sujeito do jeito... Não, o Renato Augusto é um composto de tanta coisa boa que é difícil encontrar. É quase que impossível Cavani, nesse momento. Falar em Diego Costa, tem que arrumar um cara. É Corinthians. Mas ali pro meio não tem esse jogador, como o Flamengo não tem pro lugar do Arrascaeta, e vai ter que jogar, e vai jogar com o São Paulo sem isso. Não tem. Não tem. Então vou chorar agora, não vou fazer? Não pode desmontar o time. Acabou o time, desmonta. Desmilinguiu. O Corinthians sem o Renato Augusto. Desmilinguiu. Aí o Corinthians com o Renato Augusto, aí tá tudo bonitão. Aí tá tudo arrumado, tô legal, tô bonito, tô pronto pra jogar. Renato Augusto vai jogar. Os caras estão até quicando. E tão pronto pra jogar. Aí, Ricardinho dá risada. Não é pra... Isso é com o Renato e sem o Renato? Sem o Renato, desmilinguiu. Não acontece nada.
Na verdade, o Fernando Lázaro precisa mostrar mais trabalho. Ele não mostrou o dedo dele ainda para montar esse time. A gente já está em abril e se passar mais uma rodada, 2 rodadas, dependendo... O resultado ontem, para mim, mascara o que foi o time, sim. Não jogou bem. A gente está elogiando o Bidu, está elogiando o Fagner, mas o todo não... O Cruzeiro faz o gol mais cedo e é complicado. Vai sobrar para o Lázaro. Vai sobrar para o Lázaro. O Lázaro ontem falou, depois do jogo, ele viu uma outra partida. Vamos ouvir o Lázaro e também vamos pensar aqui um pouquinho do lado deste Cruzeiro. O novo treinador vai conseguir dar a cara dele? O time teve boa intensidade, foi um jogo difícil ali e às vezes, em alguns momentos a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas isso não quer dizer que o time deixa de ter intensidade. Você sem a bola, você acaba às vezes se desgastando até mais do que com a bola. O time teve que se desdobrar em alguns momentos para a marcação e soube jogar também nesse momento, soube se defender quando teve que fazer. E depois as trocas, o time foi mantendo, conseguiu um momento ali já do meio para o final do jogo ainda fazer algumas pressões depois um pouco mais altas ali para tentar retardar e recuperar bolas na frente, criou situações ali. Eu não vi como um time sem intensidade. O jogo foi bastante intenso e é assim que vai ser, a gente sabe, a grandeza dos jogos aí, o campeonato, e por isso mesmo a gente precisa muito de um grupo, né? Foi um jogo bem disputado. O branco do Santos é impecável e o azul do Cruzeiro maravilhoso. A camisa do Fluminense também me agrada, acho legal também. Mas agora, só para completar, campo desprezível, o Corinthians ganhou de um time fraco. Então, mas a pergunta ali, tem como propor o jogo, é o seguinte: antes da partida, houve muito desprezo nas redes sociais por esse meio-campo, né? Por ter 3 caras que passaram e não se firmaram pelo Corinthians. Tipo, né? Vai perder um time desse, blá, blá, blá. Só que com esses 3 aí, e aí entra o que cada um técnico quer fazer. Propor o jogo mesmo fora de casa. O Cruzeiro teve 60% de posse de bola contra 40%, 59 a 41, vamos arredondar aqui, né? Sim. 60 contra 40 dentro da casa do Corinthians, tentando trabalhar a bola, construir em pé, como falou o Lázaro, que desta vez não queria. Hoje é mais legal falar transição direta, né, do que ligação direta, tá bonito esse palavreado. Também conhecido como chutão na área. Chutão, muito cruzamento e tudo. Mas, enfim. Simplificou, O Cruzeiro tentou isso com esses três que são, ou foram já, enfim, desprezados pelo torcedor corintiano. É uma proposta, é um jeito que parece que ele quer colocar no Cruzeiro, tanto fora de casa quando jogar em Minas. Ontem não funcionou porque perdeu o jogo. Rapaziada. Ontem o Corinthians conseguiu vencer. Por quê? O Cruzeiro tá bastante pressionado. O Cruzeiro acabou de subir da Série B. O Cruzeiro tá tão pressionado quanto o Corinthians. Técnico novo, o técnico do Cruzeiro chegou agora. A pergunta que fica é a seguinte: quando o Corinthians pegar um time mais forte, principalmente na quarta-feira na Libertadores, se o Corinthians jogar dessa forma, prepara o saco atrás do gol, porque o Corinthians será goleado. Se o Corinthians jogar da forma que jogou ontem, onde o Cruzeiro teve 60% do posse de bola, imagina se é um Flamengo, imagina se é Palmeiras, River Plate, imagina se é esses times. Então, pessoal, Duílio tem que acordar, mano. Duílio tem que acordar aí em busca de um treinador urgente. Muita gente quer o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival não tem perfil para o Corinthians. Eu preferiria outro. Mas se vier o Dorival, é melhor do que o Lázaro. Pelo menos o Dorival tem experiência e já ganhou títulos, já ganhou Libertadores. E o Lázaro, que é um mero analista de desempenho. Quero saber de você. Use aí o espaço de comentário e dê a sua opinião, beleza? Um forte abraço, é nóis e vai Corinthians!